A paz do Senhor Jesus, família. Devo ou não devo montar uma árvore de Natal em dezembro para comemorar o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus? Nós vamos ver isso segundo o Cânon Sagrado hoje e nós vamos ver também isso até mesmo com materiais seculares, tá? Para que não fique só naquela questão de debate, esse crente pensa assim, esse crente pensa assado, tá bom? Você vai tomar a sua decisão assistindo o vídeo. O que eu acho estranho é que durante 25 anos eu estudo, continuo estudando e continuo tendo a mesma visão há 25 anos sobre a questão da árvore de Natal, sua origem, quem praticava, como se fez isso e como chegou até nós. E eu não consigo encontrar nenhum outro caminho a não ser o caminho da verdade. Já outras pessoas, pseudo-cristãos, que dizem não ser religiosos, esses pseudo-cristãos, eles me parece que são Maria vai com as outras, né? Ouviu aqui, então agora é bom. Aí ouviu lá, agora lá que é bom. Ouviu acolá, agora acolá que é bom. Mas eu não vejo ninguém provar biblicamente as suas teses. Então são pseudo-cristãos, porque o cristão ele tem que seguir a Bíblia Sagrada. O cristão não pode isolar versículo, não pode cortar texto, não pode jogar fora Velho ou Novo Testamento, como chamam por aí, porque na verdade é um cânon sagrado, são uma composição de livros ali que são necessários, por isso que Deus ordenou que fosse colocado dessa forma. Então eu não vejo ninguém conseguindo comprovar por versículos ou textos bíblicos, que seja, que a árvore de Natal é uma coisa do cristianismo, que Cristo ensinou isso, que os apóstolos ensinaram isso, que os discípulos dos apóstolos ensinaram isso, que os profetas ensinaram isso, que a Bíblia Sagrada ensina isso. Pelo contrário, a Bíblia recomenda, inclusive, não se contaminar com o costume dos ímpios, no caso aqui, dos pagãos. Então vamos ver o que temos aqui para apresentar. Esse é um estudo, vai ser um pouquinho mais longo, lógico, você pode acelerar o vídeo se você quiser, mas é importante você também pesquisar junto comigo aqui, tá bom? Então eu vou abrir o primeiro texto aqui, que eu separei, que logicamente, como eu disse para você, nós vamos começar com textos que são seculares, né? Porque sabe como é? Tem pessoas que precisam ouvir o secular, né? Porque quando a gente ensina, eles colocam suas falsas emoções e o seu pseudo-cristianismo em prática, que não dá. Você vai entender por que pseudo-cristianismo até o final aqui. Vou dar todos os endereços para você olhar. Bom, vamos aqui na tela? Olha lá. Árvore de Natal já foi importante símbolo pagão. Árvore de Natal já foi importante símbolo pagão, tá certo? Bom, quem escreveu isso aqui? Folha Online. A Folha, tá? Faz um bom tempo, mas foi a Folha que colocou esse texto. Eu acho que aqui já é indiscutível, né? O próprio mundo diz, olha, a árvore de Natal é um costume pagão, tá bom? Ah, bacana. Então vamos lá. Mesmo texto, eu vou ler só o trecho que eu sublinhei, mas você pode paralisar a tela e ler tudo. Diz assim, entre esses pagãos havia a crença de que um espírito habitava cada velho carvalho da floresta. Que um espírito habitava cada velho carvalho da floresta. Já perceberam que é um culto pagão, tá? O povo fazia rituais em dezembro para afastar... Fazia ritual onde? Em dezembro. Quando? Em dezembro. Para afastar os maus espíritos das árvores da floresta, para que também durante o inverno elas permanecessem verdes. Grava isso, árvores verdes é um ponto-chave, porque a Bíblia relata sobre isso. Então, olha só, os povos pagãos adoravam, né, cultuavam esses espíritos das árvores, eles acreditavam que estavam lá. Então eles faziam rituais para afastar maus espíritos dos espíritos das árvores. Olha só o que o culto pagão fazia. Então a Folha UOL falou que é um culto, a árvore de Natal, sua origem é pagã, e aqui ela está mostrando que é pagã mesmo. Mas nós vamos ver um pouco mais, vamos ver outros textos aqui, vamos ver se isso continua. Vamos ver um outro site. Eu vi esse site aqui da Hora,
Então tá aqui, significado da árvore de Natal. Vou ler rapidinho. Para celebrar o solstício de inverno, que é dia que marca o início da estação, alguns povos pagãos já faziam uso de plantas verdes que podiam simbolizar muito diferentes conceitos, dependendo das crenças de cada um. Ó, cada um. Porque o espírito imundo, ele recebe adoração de todo mundo. Se você pegar um graveto e começar a bater cabeça lá, acender vela, começar a cultuar, um espírito imundo vai se aproveitar disso. Então, aqui, olha, já faziam, alguns povos pagãos já faziam uso das plantas verdes que podiam simbolizar diferentes conceitos, dependendo da crença de cada um. No hemisfério norte, de onde esses povos eram originários, o inverno se inicia em 22 de dezembro. Solstício de inverno, começavam já a sua crença sobre essas árvores verdes, né? Sobre esses cultos no solstício de inverno. E aqui, por exemplo, os egípcios. Os antigos egípcios acreditavam no deus Ra. O solstício era o período em que Ra começava a se recuperar de suas doenças. Ra, dezembro, ele está se recuperando de doenças. Aí põe aqui, decorar as casas com plantas verdes simbolizava o triunfo da vida sobre a morte. Quer dizer que em dezembro, que é inverno lá, eles pegam árvores verdes, que é muito difícil, não são todas as árvores que ficam verdes no inverno. Aí eles pegam, porque eles acreditam que habitam espíritos, aí eles levam para casa, aí eles enfeitam suas casas com essa árvore. É um enfeite, mas enfeitam suas casas com essa árvore em homenagem ao deus Ra. Isso milhares de anos antes de Jesus. Antes de Jesus. Tem nada a ver com Jesus isso daqui. Antes de Jesus, deuses pagãos. Deus Ra, conhece o deus Ra? Os romanos, vamos lá, os primeiros romanos acreditavam no deus Saturno, o deus da agricultura. No solstício de inverno, mesma coisa. Faziam uma festa chamada Saturnália em homenagem ao deus Saturno e decoravam as casas e templos com galhos verdes para celebrar a época com o símbolo das plantações voltariam a ficar verdes e dar fruto. Quer dizer que eles pegavam, em homenagem ao Saturno, os galhos verdes e enfeitavam suas casas em homenagem a esses deuses pagãos. Você percebe que a Folha já mostrou que cultos, porque acreditavam que as árvores tinham espíritos, tinham deuses. Os egípcios usavam essas árvores verdes também para culto ao deus Ra. Romanos usavam para culto a Saturno. E é claro que não é um galinho que eles levavam, eles pegavam o topo de uma árvore, pode ser um carvalho, pode ser um pinheiro, pode ser o que eles tinham lá, que eram árvores verdes justamente na época do inverno. Os druidas eram sacerdotes antigos celtas e para eles decorar os templos com galhos verdes era símbolo de vida eterna. Então, a gente começa a aprofundar um pouquinho aqui e a gente já começa a notar que essa questão de adoração, de enfeite da casa em dezembro, no solstício de inverno, é uma origem pagã. Até agora eu não vi ninguém falar que é de Jesus. A não ser alguém que chega aqui e diga, mas eu estou enfeitando a minha casa por Jesus, com um símbolo pagão. Põe então uma imagem, por que você não põe uma imagem, por exemplo, de um deus pagão? Põe a imagem, por exemplo, tem essas lojinhas de espiritismo e tal, que tem aquelas deusas lá parecendo um diabo, uma diaba, né, um demônio. Leva para casa, enfeita também, porque dá o mesmo efeito. Não tem nada a ver, né? É só enfeite, né? Então, quer dizer, eu pego um símbolo pagão, faço o que os pagãos faziam, na época que os pagãos faziam, e não tem nada a ver. Será que isso não é a verdadeira religiosidade? Com certeza. Quer dizer que pegar um símbolo pagão de adoração e pôr dentro da sua casa, só mudar o nome, mudou. Então, quer dizer, muda o nome do diabo, de Satanás, né? Põe lá, meu amorzinho. Aí ele ficou bom. Acho que só mudar o nome, né? Põe árvore de Natal, que é por causa de Jesus. Pronto, deixou de ser um culto pagão. Puxa, deixou de ser uma adoração a um deus pagão. Só mudar o nome? Então, troca o nome do diabo. Chama de meu amor e leva para casa. Se trocar o nome funciona, resolve. Deixa de ser uma coisa errada. Bom, o UOL, vamos ver o site da UOL. Mundo Educação da UOL. Mundo Educação, tá? Então, tá aqui as referências. Origem da árvore de Natal. Primeira coisa, origem pagã. Então vamos lá. Apesar da polêmica sobre a origem da árvore de Natal, sabe-se que esse símbolo foi herdado de religiões pagãs da antiguidade. Daí você tem o texto aqui, né? Vamos lá.
Nos povos que habitavam locais de inverno rígido, essas árvores eram marcantes, pois permaneciam verdes mesmo durante o inverno. Assim, ó, verdes, de novo, árvores verdes. Assim, a ideia de colocar árvores com folhas permanentemente verdes dentro das casas passou a ser associada à ideia de uma garantia de fertilidade. Quer dizer, é um feitiço, né? Uma coisa para mudar a sorte das pessoas. É uma feitiçariazinha, né, que eles estão fazendo. Com o passar do tempo, à medida que a Europa era cristianizada, a árvore, como símbolo pagão, foi aos poucos integrada ao costume cristão. Daqui está no UOL, né, Mundo Educação. Então ela foi integrada ao costume cristão. Por que ela foi integrada? Porque é isto que o diabo quer fazer. Ele quer pegar os costumes pagãos e entrar. Eu não tenho problema nenhum com o enfeite da casa de ninguém. Agora, se a pessoa é cristã e está dizendo que essa árvore é uma árvore de Natal, que ela está aqui em honra a Jesus, pô, você tá pegando, quer dizer que eu vou pegar um símbolo pagão, vou colocar dentro da minha casa e falar que é honra para Jesus? Vou pegar um quadro do espírito X, do espírito Y e falar que é em respeito a Jesus? O Senhor Jesus disse que a única coisa que deve ser feita em memória dele é comer do pão e beber do cálice. Mas se você, em memória dele, está pondo uma árvore pagã na sua casa e se diz cristão, liberto, transformado, e ataca todos que não querem fazer como religiosos, você ataca quem não quer. Se você ataca quem não quer colocar uma árvore, porque é um símbolo pagão, não quer pôr um símbolo pagão de adoração dentro de casa, essa pessoa é religiosa, hoje religioso é você, que quer colocar um símbolo pagão dentro da tua casa e ainda fazer o videozinho, porque todo mundo acha bonito uma árvore. Eu também acho a árvore bonita. Mas quem disse que o diabo aparece de rabo vermelho, chifre e tridente na mão? Aí é que tá, minha gente. Então a gente tem que tomar cuidado. O problema que nós estamos enfrentando é que agora o mundo está se dividindo assim, entre aqueles que se acham os sábios e que dizem que tudo pode. Olha, Deus ainda está no controle, apesar das pregações que a gente tem ouvido aí, das conversas fiadas que temos ouvido. Deus está no controle das nossas vidas, tá? E eu provo aqui para você, se você ora por uma coisa que você pensa que é boa, e você exerce a fé, você busca, você faz, e aí você não consegue aquilo, aquela porta fica fechada por Deus, e Deus abre uma outra que você nem esperava, uma outra coisa, que você não achava que era bom. Você orou com fé, mas Deus não vai te dar o que é ruim. Então, mesmo que você orou com fé, você não está no controle. Quem está no controle é Deus. Ele permanece aquela porta fechada e abre a verdadeira. É assim que Deus faz. Ele está no comando de todas as coisas, tá bom? Olha alguns versículos importantes. Jeremias capítulo 10, no versículo 2. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Pois corta-se do bosque o madeiro, uma árvore, e obra das mãos do artífice feita com machado. Claro que fazem imagem desses troncos, assim como os druidas usavam depois aquelas árvores, aquelas que foram levadas para enfeites, eles usavam depois para um fogo santo, até queimavam dizendo que era um fogo santo deles, porque era um costume pagão, né? Então, o costume dos gentios, isso daí não é costume do povo de Deus. Mas a gente tem mais, vamos ver mais versículos aqui, né? O que diz o Senhor aqui para nós a respeito disso? 1 Reis 11:33. Farei isto porque eles me abandonaram e adoraram Astarote. Guarda esse nome, Astarote, aqui é a chave. A deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas. E não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram os meus decretos, as minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Tá? Astarote aqui, ela é justamente um outro nome dela, ou pode ser Asterote, Astarote, Astorate, Axera. Tem outros nomes, essa Axera, inclusive, que é a mesma, acaba tendo vários outros nomes aqui. Por exemplo, vamos ver aqui no Wikipedia, alguns outros mencionam Javé e sua Acera. Era uma divindade idólatra, ou idolatrada aqui no caso, símbolo da fertilidade do Antigo Oriente, traduzido como árvore sagrada. Presta atenção nisso. Várias inscrições hebraicas mencionam Javé e sua Acera, ou Axera, ou Astarote, que é o mesmo nome,
tá bom? Ela era uma divindade idolatrada, símbolo da fertilidade do Antigo Oriente, traduzido como árvore sagrada, ou árvore verde também, tá? Porque o fato dela ficar verde no inverno significa, nós já vimos, que ela seria sagrada, né? Há relatos que essa árvore foi cortada e queimada fora do templo numa atitude de certos governantes e tal. Agora, você começa a perceber o seguinte, a Ashera, árvore sagrada, eram adorados por outros povos, tinha os nomes em outros povos, e no povo de Deus as pessoas começaram a adorar. E por isso os profetas começaram a bater em cima disso. Os profetas começaram a repugnar esse costume gentil, no caso aqui chamamos esse costume pagão, tá? Porque não é do servo de Deus fazer isso, não é do servo de Deus. O que queremos dizer aqui? O que cada um deve fazer na sua casa? Não, o que nós queremos aqui, o que eu quero, o meu objetivo é que você conheça. Isso é a partir do momento que você conhece a verdade. Você decidir colocar as árvores verdes, enfeitar sua casa, fazer e dizer que é para Jesus, é problema seu, tá certo? Agora, não se levante atacando esses religiosos que não enfeitam a casa. Na verdade, quem enfeita é o verdadeiro religioso, mas o religioso pagão ainda, né? Um paganismo dentro da sua casa. Vou abrir aqui outros versículos que são bastante interessantes também, que está lá, por exemplo, que eu até abri no culto isso aqui, Jeremias capítulo 2, versículo 20. Quando eu já há muito quebrava teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizia tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-se. Viu? A Ashera sendo adorada até por pessoas de Israel. E o profeta Jeremias batendo de frente, por isso que ele apanhava muito. Ele arrebentava, ele falava real. E quando você fala real, e a pessoa fala, mas é meu costume, é minha vontade, ela se volta contra você. Você não vê lá o João Batista? O João Batista falou pro camarada, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Pronto, decapita João Batista, cala a boca dele. Por isso que eles querem derrubar igrejas, pastores, servos de Deus, profetas, eles querem derrubar todo mundo. A título de quê? A título de que são superiores. São os superiores. Você conhecia esse culto pagão? Talvez não. Você pode pesquisar na internet, porque não precisa ficar aqui só no meu vídeo. Você pode pesquisar e achar muita coisa aí, tá bom? Agora, eu desafio você a achar uma informação bíblica que fale que não havia adoração a árvores verdes, que você já sabe que é a Ashera, árvore sagrada, que não havia, e que os povos pagãos, os povos da antiguidade, os gentios, não levavam essas árvores para casa, não levavam seus galhos ou pedaços dessas árvores para suas casas para enfeitar no solstício de inverno, em dezembro, a partir do dia 22. Eu desafio alguém a provar para mim biblicamente que isso não acontecia, ou provar biblicamente que a Ashera, ou a Cera, ou a Astarote, ela não existe, é uma mentira, que Jeremias é mentiroso. Eu quero que prove para mim que Jeremias está mentindo. Eu peguei um estudo aqui, eu até vou ler esse estudo, que fala sobre, por exemplo, o Gideão. Falar agora, eu ia já passar o meu fechamento, mas antes do fechamento só ouça isso. Gideão foi chamado para liderar o povo de Deus e mandou queimar o seu carro, né, fazer uma oferta ao Senhor, e mandou derrubar o altar de Baal e cortar o seu bosque. Esse bosque, eu falei, bom, então Gideão, ele teve orientação para queimar esse bosque, né, no capítulo 6 de Juízes, versículo 25, tá? Então, no 25 fala justamente sobre essa questão desse bosque. Então, vamos pesquisar o que é esse bosque. Peguei aqui um comentário bíblico do Biblioteca Bíblica, é um blogspot, você pode entrar lá e ver, tá aqui. Então, o comentário bíblico a respeito disso a palavra bosque, utilizada na versão Almeida Revista e Corrigida, corresponde a poste sagrado ou poste ídolo. Refere-se a Ashera. Quem é a Ashera? A árvore sagrada, a árvore verde. Quem é a Ashera? É uma deusa. Também tem o nome de Astarote, que é adorada através da árvore verde, que é a árvore sagrada, porque ela não fica de outra cor no inverno. No inverno ela está verde, então ela é uma árvore sagrada. Lembra? Vai no começo do vídeo, tá lá. Olha, adoração a esses
essas árvores, por quê? Porque elas ficam verdes, né? Então tá aqui, ó, a palavra bosque utilizada não, refere-se à cera, a deusa cananeia. Postes sagrados de madeira eram erigidos nos lugares onde se adorava essa divindade. O amplo culto a ela é comprovado em Juízes capítulo 3, versículo 7 e outros contextos, 1 Reis 15, 13, 18 e 19. Bom, gente, espera um pouquinho. Pega o vídeo desde o início. Será que não deu para perceber que a árvore essa árvore de Natal na verdade, um culto, parte de um culto pagão que foi introduzido aos cristãos a partir do século XVI? Será que já não deu para perceber que isso é uma mentira que foi introduzida e todo mundo aceita normalmente? Todo mundo não, né? Aqueles que não têm um compromisso com a verdade aceitam normalmente isso? Então, pensa aqui comigo. Deuteronômio fala sobre não plantar árvores, né, ou postes ídolos, a cera, junto ao altar de Javé. Eu queria saber se isso não se aplica aos pastores que põem árvore de Natal em cima do púlpito. Se cada casa cristã é um altar do Senhor, colocar essa árvore pagã, será que o Deuteronômio não está se referindo, não pode ser aplicado também aí? Mas todo mundo responde para mim sempre a mesma coisa. Sabe o que as pessoas dizem? Não, pastor, mas isso aí que as pessoas estão fazendo é um enfeite. Então põe essa imagem aqui dentro de casa, ó. O que você acha? É só como enfeite. Se você colocar só como enfeite, pode. Eu pego um símbolo de adoração pagã, coloco dentro da minha casa, chamo de árvore de Natal. Mudei o nome, pode. Se eu colocar esse símbolo aí e mudar o nome para a pessoa linda, eu posso manter aí. Ou as igrejas evangélicas agora podem ter também essas imagens aqui. O que você acha? A gente coloca essas imagens, igual a igreja da maioria, vamos colocar, porque eles também dizem que é só um enfeite, é só para lembrar, memória, tá? Não tem nada a ver, não é adoração. Quer dizer, a árvore adora, a árvore sagrada, a árvore verde, a cera, a Astarote pode entrar na tua casa. Só que pode mudando o nome, enfeitando mais bonito, tá tudo certo. Então, gente, está aí a questão, a problemática da árvore de Natal. Devo ou não devo? Na minha casa, não devo. Não me faz falta, não faz parte do culto cristão. Os apóstolos não faziam, Jesus não fazia. Claro que Jesus não fazia, né? Ele ia pôr um símbolo da Astarote. Imagina isso na Santa Ceia, Jesus com uma árvore da Astarote lá. Imagina, na casa de Pedro, Jesus chega lá, tem a árvore de Astarote, de Axera, sendo adorada dentro da casa de Pedro. Agora, Jesus entra na casa dos cristãos século XXI, tá cheio de árvore de Astarote e de Axera, e tá tudo certo. E eles colocam lá, como enfeite do Natal, do nascimento de Jesus, e não são religiosos? Os verdadeiros religiosos, né? Assim, não verdadeira religião, que Tiago diz que é a verdadeira religião, que é praticar, dê comida ao que precisa, né? Reparta o que é teu, dê alimento ao que tem fome. Isso daí é verdadeira religião, ajudar os necessitados, tá? Mas religiosos naquele sentido que eles colocam pejorativamente, que nem nossa igreja não utiliza a árvore de Natal. Tá aqui o porquê. Porque é um símbolo pagão. Não vou colocar um símbolo pagão em cima do púlpito. E nem dentro da minha casa. E eu acho que não é sadio para ninguém. Mas cada um vai ter que decidir, né? Século XXI é assim, Deus é do jeito que eu quero. Mas não é. Só que não é. E aí acusam, por exemplo, a nossa igreja de sermos religiosos. Mas será que essas pessoas, religiosos pejorativamente, né? Mas será que essas pessoas são cristãs verdadeiros? Quer dizer que se eu colocar símbolos pagãos dentro da minha casa, eu sou um crente verdadeiro? Eu sou um servo de Deus verdadeiro? Se eu colocar símbolo pagão em cima do púlpito, colocar lá uma árvore que representa a cera, Astarote, a árvore verde, a árvore sagrada dos pagãos, eu vou estar sendo servo de Deus? Vou estar sendo correto? Fica aqui um pensamento para quem quer sempre ter uma respostinha a respeito disso. Mas então, enfim, é assim, para aqueles que colocam a árvore de Natal, colocar qualquer outra imagem, dá na mesma. Dá na mesma.
porque não adianta chamar de árvore de Natal, porque é a deusa Acera, é o símbolo para a deusa Acera, ou Astarote, ou para os deuses antigos que eram cultuados através de árvores. E para só fechar aqui, eu já testemunhei, eu tive uma experiência espiritista, né? Quando eu estava, antes de conhecer Jesus Cristo, seguir Jesus Cristo, eu tive uma experiência. Esse Deus é real, esse Deus da árvore. Tanto que eu tive conhecimento desse Deus, que entre os povos que o cultuam, é considerado um dos deuses mais antigos, né, segundo eles, e ele habita numa árvore, e o culto é feito no pé da árvore, e a árvore é enfeitada, é tudo a mesma coisa. E você abraça a árvore, faz o pedido e come da comida que foi colocada lá no pé da árvore e tudo mais, em referência a esse Deus. E há uma resposta espiritual disso. Então isso não é uma brincadeira, tá bom? O cristão que diz que coloca essa árvore, ele está, obviamente, sendo politeísta, está cultuando um outro Deus dentro da sua casa. Eu, quando me converti, fui numa igreja e vi lá uma árvore de Natal, eu já conhecia esse Deus, né? Já sabia desse Deus dos povos aí, e aí, poxa vida, eu já identifiquei que tinha alguma coisa errada na igreja, porque tem uma árvore de Natal. Mas, não estou condenando pessoas, estou falando sobre conhecimento. Quem põe, obviamente, é porque não conhece. E pastores que falam que não colocar uma árvore de Natal dentro de casa é religiosidade, queria que respondesse todas essas informações sobre esse culto pagão, esses deuses pagãos. Porque se é um galho, se é uma folha, se a árvore inteira é conforme o tamanho da casa de cada um que vai pôr dentro da sua casa para enfeitar na antiguidade. Se isso já era utilizado para cultos pagãos, por que eu vou levar para minha casa? E para fechar aqui, essa experiência que eu tenho com esse Deus nigeriano, que eu tive, né, de conhecer Jesus com esse Deus nigeriano, que eu abracei a árvore que é cultuada, onde ele foi invocado, onde é tratado, e é também a mesma coisa que a árvore de Natal, os presentes ficam debaixo da árvore, a árvore enfeitada, você faz seus pedidos, no outro dia você vai lá e vem receber o seu pedido, né, vem receber a graça que ele vai dar, né, o que ele pode dar. Refuta isso. Ou melhor, põe um versículo dizendo que a árvore de Natal é um costume de Cristo, de Jesus Cristo. Se você é seguidor de Cristo, você faz, né, pratica o que Cristo pratica. Ninguém faz 100%, mas daí colocar um Deus pagão dentro da sua casa e dizer que é cristão é complicado. Eu sei que dói ouvir, mas é a verdade. Seu comentário é bem-vindo, você pode ser a favor ou contra. Obviamente vamos manter só uma linguagem positiva entre nós, e eu sou como um pastor, a minha obrigação é trazer o ensino. Claro que isso aqui são poucas coisas ainda, teria, como eu te disse, eu teria horas e horas e horas e horas de recortes, de postagens seculares, jornais, revistas importantes, como também versículos bíblicos, tá bom? Deus te abençoe, espero ter ajudado, fique na paz do Senhor Jesus.